A paz do Senhor. Já peço para você ir entrando, dando seu like, compartilhando essa experiência que eu tive com Deus. Um certo dia eu estava em casa e naquela correria do dia a dia, que toda mulher tem. Só que naquele dia foi diferente. Eu me lembro que meu esposo estava viajando a trabalho. Eu estava sozinha aqui em casa. E eu terminei, coloquei roupa na máquina para lavar. E fiz o quê? Peguei e fui para dentro cuidar dos meus afazeres até a máquina desligar para eu poder estender as roupas. Era um dia normal, um dia tranquilo, um dia de muito calor, mas um dia que tinha um vento um pouquinho mais forte. E o vento era constante. Então eu entrei para dentro, fui fazer os meus afazeres e deixei a máquina batendo. Daqui a pouco eu ouvi quando a máquina desligou. Isso era mais ou menos umas 11h30 da manhã. Eu larguei tudo que eu estava fazendo para aproveitar o sol e fui estender as roupas. Quando eu cheguei do lado de fora com a bacia de roupa, era muita roupa. Quando eu cheguei do lado de fora, as galinhas estavam soltas, o cachorro estava lá, que eu só tinha uma cachorrinha, os gansos, tudo solto no mesmo espaço. Então, eu conseguia enxergar a galinha, os gansos, tudo ali gritando, aquele barulho de sítio que você sabe. É ganso gritando, é galinha correndo uma atrás da outra, botando e fazendo aqueles barulhos. Então, conseguia ver o barulho do vento. Conseguia ver minha cachorra latindo. Então, quer dizer, era um dia comum para mim. Um dia comum. Na minha cabeça era um dia comum. Eu peguei, baixei o varal, comecei a estender as roupas e olhando tudo normalmente, ouvindo todos os barulhos que estavam sendo feitos ali naquele terreno, eu estava ouvindo. Daqui a pouco eu notei, comecei a estender as roupas e comecei a notar que foi tudo ficando em silêncio. Irmãos, foi um tempinho no silêncio, sem eu ouvir nada. Eu olhava para o vento, para as árvores, via o vento batendo as árvores, só que você ouve o barulho do vento. Eu olhava para as árvores estavam balançando por causa do vento. Olhava para a cachorra, ela estava latindo. Olhava para os bichos, estava tudo normal, os gansos gritando, como sempre grita quando chega alguém estranho lá no terreiro. E eu comecei a observar, tem alguma coisa estranha. Tem alguma coisa estranha. Eu comecei a observar, olhava de um lado, olhava para o outro, não estava entendendo o que estava acontecendo, porque para mim parecia uma eternidade. Tudo aquele momento, aquilo que estava acontecendo naquele momento, parecia uma eternidade. Porém, foi tudo muito rápido. Eu comecei a observar, olhava para minha cachorrinha, ela latindo, eu não ouvia som de nada. Irmãos, eu parei de estender roupa naquele momento. Porque na minha cabeça, ou eu estava surda completamente, havia acabado de ficar surda, ou alguma coisa iria acontecer. Eu parei, coloquei o prendedor na vasilha de prendedor, coloquei a roupa na bacia e parei de estender a roupa. Aquele sol quente. Quando eu parei de estender a roupa, eu comecei a ouvir aqueles gritos. Irmãos, gritos. Não era gritos pedindo socorro. Não era pessoas gritando, socorro, me tira daqui. Não, era uivos. Era gritos desesperador de pessoas gritando, mas, irmãos, a impressão que me dava era que aquelas pessoas gritavam de dor, como se ela estivesse sendo... Sabe quando você está cortando a pessoa viva? Sabe aqueles gritos, uivos, desesperador? Irmãos, eu ouvi aqueles barulhos muito estranhos, e gritos, e mais gritos, e mais gritos, e mais gritos, desesperador. Irmãos, e eu parada num
local onde tudo aberto. Eu conseguia ver tudo, mas não ouvia nada a não ser os gritos desesperador daquelas pessoas que uivavam, gritavam desesperada, aqueles gritos que iam no meu ouvido assim, irmãos, aquele grito fino, desesperador. Eu comecei a olhar para um lado, olhava para o outro, e naquele momento eu não tinha nem tempo de perguntar para Deus o que estava acontecendo, mas eu só ouvia aqueles gritos horripilantes, aqueles gritos desesperados. E eu vi, irmãos, eu não sei como explicar para vocês, mas eu vi como se alguém batesse um ferro. Sabe quando bate assim num ferro? Eu escutava aquelas coisas estranhas. Irmãos, começou a gritar. Aquilo foi me trazendo pânico, aquilo foi me trazendo desespero. Foi quando eu ouvi uma voz: você está no inferno. Irmãos, naquele momento, cada fio de cabelo meu arrepiou todo. Minha cabeça, o cabelo parece que estava dessa altura. Meu corpo arrepiado. E os gritos começaram a aumentar. E não era pedido de socorro, não era gritos de ai, me ajuda. Era gritos de uivos, como se as pessoas estivessem sendo queimadas ali. Sabe quando você pega um ferro quente e põe na carne viva da pessoa? A pessoa tá viva, mas sente aquela dor terrível e grita e uiva. Irmãos, era grito de homens. Era gritos de mulheres. Gritando desesperador. Irmãos, eu consigo entender que foi uma coisa muito rápida. Mas no momento que eu estava vivendo tudo aquilo, a única coisa que eu pensava era sair daquele lugar. Eu pensava sair de lá. Porque aqueles gritos entravam no meu ouvido, meu corpo arrepiava. E aquela voz disse para mim: você está no inferno. Quando eu ouvi aquela voz dizendo: você está no inferno, irmãos, aí que o negócio ficou pior. Aí eu entrei em desespero naquele momento. Eu dizia: eu não quero ir lá. Não que eu fosse morrer e fosse para o inferno, mas pelo jeito que a voz falou comigo, estava dizendo: olha, você está no inferno. Só que eu não queria ver aquilo que eu estava ouvindo. Eu não queria ver o inferno. Foi quando eu falei dentro de mim, irmãos, e aqueles gritos horripilantes. Eu olhava para os lados para ver se eu via alguma coisa. Eu via a cachorra latindo, eu via os gansos com o pescoço, como eles gritavam e mexiam o pescoço. Eu conseguia ver toda essa cena, mas os únicos barulhos que eu ouvia eram dos gritos desesperadores. E naquele momento eu respondi e falei: eu não quero ir lá. Eu não quero ir lá. Foi quando eu gritei, irmãos, quando eu voltei em si, naquele momento, eu já comecei a ver minha cachorra latindo, eu já comecei a ouvir o som dos gansos, já olhei para as árvores, já tinha vento, o barulho do vento. Irmãos, eu estava chorando, em total desespero. E eu quero dizer uma coisa para você. Vale a pena a gente lutar para não ir para o inferno. Vale a pena. Porque a palavra de Deus, ela é muito maravilhosa. Ela é tremenda. Para a gente não ir para esse lugar desesperador. Irmãos, aparentemente parecia que foi muito rápido, irmãos. Por que foi muito rápido? Que não foi horas, foi uma coisa muito rápida. Você está entendendo? Foi uma coisa muito rápida. Onde, no mesmo instante no mesmo lugar que eu vi o ganso, quando eu estava ouvindo os gritos, ele estava no mesmo lugar. Então a impressão que me deu, que ele nem saiu do lugar. Então foi uma coisa relâmpago. Mas para mim, foi um tempo que não tinha fim. Porque quando eu voltei em si, eu estava chorando muito. Meu coração disparado, como se eu tivesse tomado um susto. Meu coração disparado, minhas mãos tremendo. E eu em total desespero. Porque aqueles gritos que eu ouvi não saíam do meu ouvido. Irmãos, quando eu comecei a estender roupa, era mais ou menos às 11h30. Aquele dia eu fiquei o dia inteiro, irmãos, perturbada. Cada vez que eu lembrava... Irmãos, eu não precisava lembrar dos gritos desesperador daquelas pessoas. Eu ouvia, ficou no meu ouvido. Sabe quando uma pessoa dá um grito no teu ouvido assim, e você fica com aquele barulho lá no fundo?
O dia inteiro eu passei com aquele grito no meu ouvido. Aqueles gritos, irmãos, de pânico, de desespero, de terror. Parece que ali tinha pessoas sendo queimadas vivas, tinha pessoas sendo cortadas vivas. Foi uma coisa muito terrível. Sabe, irmãos, a partir daquele momento, eu me posicionei mais com o Senhor. Porque a palavra de Deus, ela é muito maravilhosa e ela diz que... Olha o que diz esse versículo aqui da palavra de Deus. Vai ser tudo muito rápido, irmãos. A volta de Jesus. Olha o que diz aqui, ó. Pois assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Vai ser muito rápido. Eu nunca contei isso aqui para vocês. Essa experiência que eu tive com Deus. Foi desesperador. Irmãos, e olha que eu não vi nada no inferno. Eu não vi nada. Deus não me permitiu ver nada. Mas só os gritos desesperadores que eu ouvi quando eu ouvi aquela voz que disse: você está no inferno. Irmãos, até hoje. Já se passaram anos. Até o dia de hoje eu não consigo esquecer os gritos que eu ouvia. E a partir daquele dia eu me posicionei mais com Deus. Eu sentei aqui para gravar esse vídeo hoje. E Deus tocou no meu coração. Conta a sua experiência. E eu estou contando para você. Se prepare para a volta do Senhor. Não fique olhando para a tua idade. Eu estou novo ainda. Não fique deixando Jesus para amanhã. Amanhã eu vou aceitar Jesus. Amanhã eu vou me consertar. Amanhã eu vou pedir perdão. Pode ser tarde. A palavra está dizendo, assim como o relâmpago que sai do Oriente. Você já viu? Em tempo de chuva, o relâmpago aparece aqui e já some lá, do outro lado. Você não dá tempo de ver. Assim vai ser a volta do Senhor. E quantos vão ser pegos de surpresa? Quantos vão ser pegos no pecado? Se o Deus colocou no meu coração para contar essa experiência hoje, é porque você precisava ouvir esse testemunho. Se prepare. Só de eu ouvir os gritos desesperadores no inferno, o meu dia acabou. Aquele dia meu acabou. Só para vocês terem noção, eu não consegui terminar de estender as roupas no varal. Eu peguei depois que eu me lembrei, meu Deus, a roupa. Eu peguei a bacia com roupa molhada, recolhi as que eu tinha estendido e entrei para dentro. E aquilo serviu de alerta para mim. Que essa experiência sirva de alerta para a tua vida. Em nome de Jesus, vai ser num abrir, num piscar de olhos. Já viu o olho piscando? Vai ser a volta do Senhor. E aqueles que não estiverem preparados, viu, irmãos? Infelizmente, vão para este lugar chamado Hades. Vão ficar no tormento. Esteja preparado, porque o inferno está logo ali, viu? Quem não acredita em inferno, depois de tudo isso que aconteceu comigo, dessa experiência, a minha vida nunca mais foi a mesma. Porque eu tive pelo menos um gostinho de como vai ser o inferno. E eu não quero ir para lá. Que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Foi uma experiência breve que eu tive. Mas nunca me esqueci dos gritos horríveis que eu ouvi no inferno. Deus abençoe sua vida poderosamente. Se prepare. A volta do Senhor está muito próxima. Muito próxima. Vai chegar o dia que Jesus vai voltar nas nuvens dos céus com grande poder e grande glória. E eu deixo uma pergunta para você. Como vai a sua vida com Deus? Vai nos comentários e conta. Missionária, eu preciso me consertar. Missionária, eu preciso mudar muita coisa na minha vida. Deus abençoe.